de trigo ela será modificada. Será modificada por quê? Porque vai haver uma redução de quê, na verdade, né? Do trigo. Então vamos lá. Quando se fala de trigo, galera, quando se fala de trigo, né, a gente vai lembrar logo de cara aí do milho, né? E a gente vai lembrar também desse carboidrato aqui que é o amido, né? A gente vai lembrar desse carboidrato aqui que é o amido. Então um aluno que não tem muita paciência, ele vai lá e já marca o item A de cara, né? Está aqui o amido. Mas será mesmo? Então vamos lá. Se eu tenho aqui, né, uma queda desse nitrato, o que é que a queda desse nitrato, né, vai provocar na qualidade do trigo? O que é esse nitrato? Esse nitrato, pessoal, nada mais é do que nitrogênio e oxigênio, né? Então nesse nitrato eu vou ter o que? Nitrogênio e oxigênio. Então nós temos que avaliar o seguinte: esse amido é o que? Esse amido é um carboidrato. E carboidrato é o que? Carboidrato é glicose. E glicose é o que? Glicose é carbono, glicose é hidrogênio e glicose também é oxigênio. Então está aqui a composição de um carboidrato, né? A composição de um carboidrato, no caso aqui do amido. E no caso é a sua forma final, que é a glicose, que é carbono, hidrogênio e oxigênio. De certa forma, com a redução do nitrato, eu vou ter uma redução de oxigênio, né? Beleza. Na glicose nós temos oxigênio. Mas, galera, o impacto maior vai ser justamente aqui, ó. O impacto maior vai ser justamente aqui, ó, no nitrogênio. Então, como aqui na glicose nós não temos o nitrogênio, então nós não podemos esperar, né, que a qualidade desse grão ela será reduzida por conta disso, né? Então, essa baixa qualidade de absorção de nitrato pelo grão de trigo, ela não vai prejudicar aí a qualidade do amido. Então isso aí já descarta. Frutose, pessoal, frutose é uma outra forma de carboidrato, ou seja, frutose novamente, né, é glicose. Então já temos outro item aqui que trata-se de glicose, então já dá para eliminar, né? Da mesma forma que celulose. A celulose também pode ser considerada aí como uma forma de glicose, uma forma de carboidrato diferente. Então também já está eliminado, sobrando então os lipídios e as proteínas. Os lipídios, pessoal, são as gorduras, né? E de que é feito os lipídios? Os lipídios é feito de ácidos graxos, né? Os lipídios é feito de ácidos graxos, ácidos graxos, né? Então esses ácidos graxos pouco tem a ver com nitrogênio, sobrando então quem? As proteínas. E o que são as proteínas? Proteínas são enzimas, pessoal. Proteínas são enzimas, né? Proteínas são enzimas. E essas enzimas, em sua composição, elas carregam justamente quem? Elas carregam o nitrogênio. Então, a redução da absorção desses nitratos irá provocar uma perda da qualidade nutricional do grão de trigo, justamente em relação às proteínas. É o item correto da questão. E vamos analisar aqui mais essa questão, né? Uma questão também considerada muito fácil, questão 71, que vai exigir aí do candidato apenas interpretação também. Então vamos lá. Vegetação. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente.
Tem uma das capacidades, né, da vegetação, né, que é a capacidade de adaptar o ambiente em que se encontra. A vegetação apresenta adaptações do ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, né, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Olha que característica bacana que o item dele. Ele diz o seguinte, que o substrato de ancoragem das plantas ele é lamacento. As raízes que se expandem verticalmente, olha aí a disposição das raízes. São raízes que se expandem verticalmente, né, por causa da baixa oxigenação do substrato. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Folhas que podem apresentar cutículas espessas para reduzir a perda de água por evaporação. Todas essas características aqui que foram dadas, aqui, ó, essas características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma. Então, quero saber o seguinte, essas características aqui citadas, né, elas são plantas, né, que se adaptam melhor a qual bioma brasileiro? Então é praticamente o seguinte, né, aqui nós temos uma planta, né, onde as suas raízes elas são verticais, né? São raízes verticais. Por que raízes verticais? Porque o substrato, que o solo é bastante lamacento, né? Tem pouco oxigênio. Como tem pouco oxigênio, não tem como essas raízes se aprofundarem nesse solo, porque ele não tem oxigênio. Então tem que buscar esse oxigênio em outro ambiente. Por esse motivo as raízes elas são verticais. Então só utilizando essas duas características, raízes verticais, né, e solo lamacento, já dá para a gente saber de cara, né, que a gente está se referindo, né, ao bioma do manguezal, que é um bioma, que é um local onde há bastante lama, onde o solo é muito lamacento, né, tem grande quantidade de umidade, e as raízes dessas árvores elas ficam fora da terra praticamente. Então está aqui uma questão que dá para você resolver em questão de segundos, né? E o Enem ele cobra isso. Você tem essa capacidade de identificar as questões fáceis, resolva de forma rápida e passe adiante, né, para não perder muito tempo. Já essa questão 73, né, que trabalha também sobre os ecossistemas, ela já é um pouquinho mais difícil, né, já é um pouquinho mais complicada do que essa anterior. Porque essa anterior aqui, com uma simples dedução, você já consegue chegar ao item correto. Aqui não, né? Essa questão aqui ela exige que você tenha um pouquinho mais de conhecimento e saiba interpretar bem os itens para chegar ao item correto. Então vamos ler a questão. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade, e perda de sua estabilidade. Isso aqui é um fato, pessoal. Isso aqui é um fato. Então, ecossistemas degradados, realmente há uma diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, considerando esse contexto aqui, né, de um solo degradado, de um ecossistema degradado, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, chamados aí conhecidos por sistema de agroflorestas ou sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador, né, ao buscar a aceleração do processo sucessional. Olha aí o processo que a questão está se referindo, o processo sucessional, e ao mesmo tempo uma produção escalonada e diversificada. Então vamos lá. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois, vamos lá, entender aqui esse processo sucessional aqui.
Vamos lá. Pessoal, considerando esse processo sucessional, a gente vai ter o seguinte. Digamos aqui que em uma determinada área, né, nós temos uma planta, né, uma planta que seja uma planta pioneira. Uma planta pioneira. O que é essa planta pioneira? Essa planta pioneira é a primeira vegetação que surge no local, né? É a primeira de todas, é a primeira que chega. E aqui abre espaço para as demais. Digamos que essa planta pioneira seja gramíneas, né? As gramíneas, elas vão afofar a terra, elas vão colocar matéria orgânica nessa terra, elas vão fixar nitrogênio e ela vai criar um ambiente favorável, né, para que surjam aí as plantas que vão ser chamadas de intermediárias. Aqui, ó. Vai criar, né, um ambiente favorável, intermediárias. Coloquei o acento no local errado, mas está aí. Intermediárias. Vai criar um ambiente propício, né, para o surgimento de plantas intermediárias. Digamos aí que agora nós temos plantas, né, que já tem um caule, já tem folhas, né, já tem flores. E essas plantas intermediárias, elas vão encontrar esse ambiente, né, favorável, vão se desenvolver e vai favorecer, né, para que surjam as plantas finais, que a gente vai chamar aqui de clímax. A gente vai chamar aqui de clímax, né, que são já as plantas formadas, né, as plantas grandes, caules grossos, altas, né, já com as raízes bem profundas. Então, esse aqui é o processo sucessional, né, está se sucedendo. Começou com a planta pioneira, que geralmente é uma gramínea, que criou condições favoráveis para que surgisse uma planta intermediária. Essa planta intermediária, ela vai se desenvolver e transformar aqui numa planta, digamos assim, final, que é o seu clímax, né? Que é uma planta totalmente desenvolvida. Então esse aqui é o processo sucessional, beleza? No processo de agrofloresta, pessoal, nós temos o seguinte: no processo de agrofloresta, nós temos uma consorciação, né, entre plantações e mata, floresta, árvores. Então, digamos que aqui que o indivíduo no sistema de agrofloresta, né, ele vai plantar aqui uma árvore frutífera nesse mesmo espaço aqui, né? Ele planta uma leguminosa, digamos que ele plantou aí um feijão, por exemplo, né, ou uma soja. Ele vai plantar aqui pés de milho, ou ele pode plantar macaxeira, ou seja, são várias culturas, né, em um mesmo local. Quando o indivíduo faz isso, ele está contribuindo para que ocorra uma diversidade naquele local. E essa diversidade, pessoal, ela vai justamente acelerar, né, esse processo sucessional. Esse processo sucessional aqui, se for feito de forma natural, ele leva bastante tempo, né? É um processo que requer bastante tempo, né? E ao passo que eu estou fazendo esse consórcio aqui, né, de várias culturas no mesmo local, eu estou já, de certa forma, né, contribuindo aí para melhorar a diversidade, e essa diversidade já vai proporcionar um processo sucessional bem mais rápido, onde eu vou chegar a esse clímax aqui também de uma forma bem mais dinâmica e rápida. Então, quer saber o seguinte, né? Essa é uma estratégia, esse processo de sistema de agroflorestais,
de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois, o que é que esse processo faz? O que é que o sistema agroflorestal ele faz em relação à recuperação ambiental? Ele substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. E aí, o que é que vocês acham? Não. Ele não está substituindo espécies cultiváveis, por espécies arbóreas. Até pode parecer aqui, mas esse não é o objetivo, Esse não é o objetivo. O objetivo é justamente manter a diversidade e por meio dessa diversidade, cada espécie vai ajudando a suprir a necessidade das outras e elas vão conviver ali juntas. Então o objetivo não é substituir. Então o item A está errado. Ele intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Não, essa palavra aqui, pessoal, biocidas, ela torna um item errado, Ela torna um item errado, por quê? Porque biocidas, ele justamente substâncias que matam, Matam insetos, podem matar outras plantas, e aqui nós não temos isso. E em relação à fertilização do solo, realmente isso acontece, porque digamos que aqui nós temos uma feira, uma macieira, vai cair maçãs aqui, sementes, vai nascer novas frutas, de uma geração mais nova, as folhas vão cair, vão adubar, vão fertilizar esse solo. Mas essa palavra de biocidas já torna um item errado. Promove maior diversidade de vida no solo com o aumento de matéria orgânica. Olha aqui o nosso item, pessoal. Nós vimos aqui que ela aumenta essa diversidade e é justamente essa diversidade que vai fazer com que o clímax ele seja alcançado de uma forma mais rápida. E como tem uma diversidade aqui, ele vai fazer com que ocorra o quê? Um aumento da matéria orgânica. Um aumento da matéria orgânica. Nós vamos ter várias folhas nesse solo, nós vamos ter várias frutas, nós vamos ter fixação de nitrogênio aí, as leguminosas e tudo mais. Então o item correto é o item C. Favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. Isso acontece, mas não é o foco, Não é o foco. Eu dei o exemplo aqui da macieira, assim como poderia ter dado um exemplo de qualquer outra espécie, mas esse aqui não é o foco do sistema agroflorestal, sistema agroflorestal. Cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras. Será? Com a diminuição da insolação sobre o solo. Galera, as espécies pioneiras são as primeiras que surgem, E nesse processo de agrofloresta a gente já começa com plantas, com espécies intermediárias ou mesmo com espécies que já estão no seu clímax. Então o item E também é errado. Temos como correto aqui o item D. Então essas questões são do Enem 2016. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar essas breves revisões e comentários de cada questão. E logo mais a gente estará revisando mais questões ainda de outras edições do Enem.